Eu entrei na faculdade em 1972, e pelos moldes do padrão dos estudantes brasileiros, entrei um pouco tarde, entrei com 21 anos. Antes disso, obviamente, fiz todo o trajeto estudantil normal. Não perdi, mas eu deixei um ano para trás quando servi o Exército de forma regular, o que motivou um pouco o atraso e também depois de um ano ainda para se entrar na faculdade. Mas concluí o curso normal em 1977. No decorrer da faculdade, eu me identifiquei mais com a área clínica e, dentro da área clínica, com a pediatria. E foi a especialidade que eu abracei. Fiz residência na própria universidade, na PUC, na qual me formei, e permaneci. Logo no que eu terminei a residência, em 1979, já fui convidado a participar do corpo docente da faculdade e permaneci lá durante toda a minha carreira profissional como docente. Auxiliei no início na formação de uma outra faculdade, que era a faculdade de fisioterapia, que estava iniciando, fazendo a grade de pediatria para essa faculdade. Permaneci também nela durante 4, 5 anos, e aí, por motivos profissionais, de tempo, eu acabei saindo e permaneci apenas na área médica, né, diretamente na Faculdade de Medicina. O próprio hospital que nós fizemos a residência, que é o Hospital Infantil Pequeno Príncipe, que tem o convênio médico com a PUC, exerci durante toda a carreira, trabalhei nesse hospital, e também na maternidade Nossa Senhora de Fátima como berçarista e neonatologista, mas no Pequeno Príncipe especificamente participei das atividades docentes do 5º e do 6º ano da faculdade e também na orientação dos médicos residentes. Fui durante quase 15 anos, os últimos 15 anos, atividade profissional no hospital, responsável pela enfermaria de doenças infecciosas do Hospital Infantil Pequeno Príncipe. Então, a atividade médica paralela a isso, trabalhei no Estado como médico pediatra no Instituto de Previdência do Estado e também atividade profissional independente no consultório de pediatria durante toda essa atividade profissional. Casei relativamente cedo, casei do 1º para o 2º ano da faculdade de medicina. Casei com uma estudante que estamos juntos até hoje. O ano que vem vamos completar 50 anos de casados, e ela fez obstetrícia e trabalhou e trabalha até hoje, trabalhou com gineco-obstetrícia e atualmente se dedica mais à acupuntura. Essa atividade médica do casal foi importante no desenvolvimento dos dois, né? Um auxiliando o outro, entendendo as dificuldades normais da profissão, as ausências do ambiente familiar em função do trabalho. Então, basicamente, essa atividade. Temos 3 filhos, todos adultos formados, né? E basicamente isso. Peguei uma fase da medicina ainda em que os ditos convênios médicos eram incipientes e ainda não tinha assim a abrangência que tem hoje, né, essa medicina suplementar. Fiquei alguns anos, os primeiros anos da profissão, sem estar vinculado a nenhuma dessas entidades, nem da medicina desculpa, eu fiquei ausente desses convênios médicos durante praticamente os 8 primeiros anos. Aí, no decorrer, eu me cooperei na Unimed Curitiba,
na época chamava-se Medipar, que era uma cooperativa pequena, que também estava iniciando, né? E fiquei como médico cooperado durante muitos e muitos anos, sem ter assim nenhum objetivo maior a não ser o trabalho médico em si, de pediatra, né? Não tinha essa noção e esse conhecimento, uma vez que também isso não era muito divulgado para nós, né? Era uma coisa que estava bem na fase inicial. Por volta do ano 2000, exatamente no ano 2000, a Unimed de Curitiba teve uma dificuldade, tanto administrativa como financeira, não vem ao caso os motivos, né? Mas teve uma dificuldade e isso trouxe um burburinho no meio médico, né? E aí alguns médicos que se titulavam como os médicos jovens começaram a fazer reuniões para se discutir a Unimed, para ver o que gostariam de fazer, o que podia mudar. E, na época, minha esposa foi convidada a participar de um dos grupos, não pôde ir, e eu fui no lugar dela. E acabei gostando da discussão, de participando daquelas ideias. E isso evoluiu durante, basicamente, um ano e pouco. Essas reuniões entre médicos foram se agregando cada vez mais médicos e mais médicos, a maioria deles jovens. Eu provavelmente tinha 50 anos na época e era um dos mais velhos que participava. No decorrer dessas reuniões, se resolveu que esse grupo, então, iria disputar as eleições da Unimed. E aí começou-se, então, aquelas discussões internas para se escolher para se ver quem seriam os candidatos, as pessoas que tinham alguma habilidade para isso. E foi se formando naturalmente a chamada chapa para concorrer às Unimedes. Eu não estava encabeçando a chapa, ainda não era o momento disso. E quando chegou-se ao momento de se formar efetivamente os nomes, foram escolhidos outros nomes para encabeçar a chapa, que no decorrer da evolução, um deles desistiu, resolveu não participar mais, e o grupo me indicou como candidato à presidência da Unimed, naquele grupo específico de médicos. Formamos a chapa e resolvemos concorrer, né? Foi a primeira vez que em Curitiba se teve uma disputa entre 4 grupos, 4 chapas, né? E, felizmente, fomos vencedores com as propostas que nós tínhamos e pelo trabalho que foi feito. Obviamente que não por mim só, mas sim por todo esse grupo, né? Eu apenas estava representando eles, mas as discussões, o valor de tudo aquilo era composto por um número expressivo de pessoas que durante um bom tempo participaram. Ganhamos e aí a situação começou a evoluir, né, dentro do sistema. Isso foi no ano 2000, março de 2002. Né? Aí assumimos a presidência, o grupo assumiu a direção da Unimed e começou o trabalho normal de reestruturar o que a gente imaginava que devia ser. Contratamos uma empresa para fazer a avaliação, depois contratamos profissionais específicos para cada área, tiramos um pouco o médico efetivamente da gestão, deixamos ele mais como na parte mais política e mais representativa e profissionalizamos a Unimed. A Unimed começou a ser reestruturada e com o trabalho de todos, né, e principalmente do próprio médico cooperado, que sentiu que alguma coisa nova estava acontecendo e passou a colaborar mais. E houve
a evolução normal de crescimento da Unimed. Dentro do sistema Unimed, que é bastante complexo, existem as federadas, a confederação e as outras empresas que participam do grupo. Já no início dessa presidência, primeiro, segundo ano da presidência, nós fomos indicados que eram cargos específicos para as Unimedes, em função do seu tamanho, em função do número de cooperados, e nós fomos para alguns dos conselhos, né? Membros de conselho da Central Nacional das Unimedes, da Seguros Unimed, da Unimed Participações. Então, nós fazíamos parte, eu como presidente, fazia parte desses conselhos, que tinha as reuniões periódicas em São Paulo. Já por volta de... Foi em 2004, numa convenção chamada Suespar, Convenção das Unimed do Estado do Paraná, em Foz do Iguaçu, estava se discutindo nessa convenção também as mudanças políticas e de direção, tanto na Central Nacional, como na União do Brasil, como nas Seguros e como na participação. E aí, numa dessas reuniões, eu fui indicado pelo Unimed Curitiba para o cargo de presidência da Unimed Participações, que é a holding do sistema, né? Fomos eleitos já em 2016. 2015, desculpa. 2015, e assumimos a Unimed Participações, primeira gestão de 4 anos, e depois, na continuidade, uma segunda gestão, em que foi um acordo prévio, e nós dividimos o segundo mandato. Eu fiquei os 2 primeiros anos, e o doutor Maia ficou completou esse mandato, e nesse meio tempo de entre esse período aí, 2006, fiquei de 2005 a 2010 na participações. Em 2006, quando terminou o mandato de presidência da Unimed Curitiba, eu me candidatei novamente, aí como diretor secretário-geral. Naquela época existia essa conotação dentro da Unimed, esse cargo de diretor, que viria logo abaixo era presidente, vice-presidente, diretor secretário-geral, tesoureiro. E o diretor secretário-geral era o responsável pela parte de comunicação, com cooperados, as artes, as coisas todas. E ganhamos a eleição, e eu permaneci mais 4 anos na Unimed Curitiba, como diretor secretário-geral. 2010, terminando esse mandato, de novo me candidatei aí como membro do Conselho de Ética. E ganhamos a nova eleição, fiquei mais 4 anos aí como membro do Conselho de Ética, que terminou isso em 2014. Em terminou em 2014. Ainda na presidência da Unimed Curitiba, também participei do Conselho de Administração da Mercosul, que é uma confederação que congrega os três estados do Sul, né? Então, esse foi o contato geral dentro do sistema. Quando encerrou seu mandato em 2010, que era de diretor secretário-geral da Unimed Curitiba, e aí eu passei mais 4 anos como membro do Conselho de Ética. Em 2010, houve a eleição para a diretoria da Federação das Unimedes do Estado do Paraná. E eu fui indicado pelo Unimed Curitiba ao cargo de vice-presidente desta federação,
e permaneci como vice-presidente da federação de 2010 a 2014. Em 2014, encerramos essa fase de diretor e de diretoria das Unimedes, né? Então, permaneci de 2002 até 2014. Acho que já era um tempo suficiente e aí me afastei dessas disputas, porém, continuei no grupo, chamado, digamos assim, de grupo político, né, da Unimed de Curitiba, que está até hoje lá. O atual presidente, o Dr. Rached Raj-Traia, foi o meu vice-presidente quando eu fui presidente. Então, participo de todas as atividades da cooperativa e sou frequentemente chamado e tenho um relacionamento muito bom com, com a Unimed Curitiba, né? Uma vez que você entra num grupo desse, permanece lá, né? Então, continuo dando meu apoio nas eleições e algumas reuniões que sou convidado, né? Mas, em termos de direção, de 2014 para frente, não participei mais. A gente tinha, obviamente, que no primeiro ano praticamente eram informações muito superficiais e nós tínhamos uma atividade muito grande dentro da Unimed de Curitiba, que era essa mudança na estrutura administrativa da Unimed de Curitiba. Obviamente que isso aconteceu também porque a Unimed cresceu, né? De uma Unimed pequena, que tinha uma gestão de uma forma, de repente ela se tornou uma grande empresa e que tinha que, obviamente, acompanhar a mudança na gestão dela. Então, a dedicação desse primeiro ano de gestão da Curitiba foi muito intensa nesse sentido, né? E a gente participava das reuniões de São Paulo, mais focado na Unimed de Curitiba. Mas sabíamos, obviamente, o que eram participações e a que ela se prestava, né? E as demais empresas. Tanto que, naquela época, eu tenho a impressão que até hoje, a Unimed de Curitiba é a maior compradora de serviços da Seguros Unimed. Ela tem uma atividade comercial muito grande com a seguradora e a participações era a proprietária, vamos dizer assim, o responsável pela seguradora, né? Então a gente tinha essa noção. Nós tínhamos um membro da minha diretoria, que era o segundo tesoureiro, que era membro do conselho da seguradora. Então, nós tínhamos essas informações, né, de como que as coisas funcionavam. Claro que depois que a gente assumiu lá em 2005, desculpa, as coisas, obviamente, a gente tomou um conhecimento muito maior de como as coisas funcionavam, né? Não tinha, obviamente que tinha contato, sim, a diretoria que me antecedeu tinha um dos membros, participava do conselho da seguradora. Mas o que acontecia? Essas informações nunca chegaram a nós, médicos cooperados, né? Apesar de não ser uma oposição, nós éramos em 4 grupos disputando a direção da Unimed Curitiba. Então, a gente não tinha informações de nada do que acontecia, nem na própria Unimed, e nem muito menos no sistema, de um modo geral, né? Então, as informações eram um ou outro colega que tinha um acesso maior, que trazia essas informações, e aí, quando nós assumimos a direção, aí sim, imediatamente, entre nós houve. Então, quem ia para um determinado lugar buscar e fazer as coisas. Tanto que nós indicamos um dos conselheiros da Seguros, né? Que foi o Dr. Osni.
e que ia, obviamente, nos trazia todas as informações necessárias de lá. E aí também as próprias instituições, Central Nacional, Unimed Brasil, Seguros Unimed, entraram em contato conosco, né? Quer dizer, eles também faziam aquilo que já faziam com a direção anterior. Quer dizer, traziam as informações e nós fomos, então, enriquecendo o conhecimento em função dessas atividades. A participações ficava, o endereço dela é onde hoje é um dos prédios da Seguros. O primeiro prédio que foi comprado, de quem da rua olha para os prédios, o prédio da esquerda. Era no 10º... Ah, não, desculpa. Não. Era... Desculpa, não, isso foi depois. Ela ficava no prédio onde é hoje a Unimed do Brasil, no 12º andar. Nós tínhamos ali, se eu não me engano, um quarto do andar era da Unimed de Participações, tinha uma sala de reunião, tínhamos um gerente, uma subgerente, secretárias, era uma estrutura bem enxuta. E é exatamente isso, no 12º andar, onde, ao lado de onde é, se eu não me engano, hoje é o restaurante da Unimed Brasil, da Central Nacional. Então, era uma estrutura pequena, né, porque a própria Unimed Participações, naquela época, era uma empresa, digamos assim, que tinha uma função bem definida, né? Ela foi criada mais para poder existir a Unimed Seguros. Porque uma cooperativa, naquela época, não poderia ser dona de uma seguradora, né? Então se criou uma empresa para que essa empresa fosse a acionista majoritária da Seguros Unimed. Existia todo o corpo diretivo, quer dizer, tinha um presidente e nós tínhamos também um diretor administrativo que, na realidade, era virtual. Era um colega nosso, que era diretor da Central Nacional e que era mais para cumprir uma legislação, né? Porque a administração toda era feita pelo gerente, por nós e pela subgerente, né? Não tinha... Era uma estrutura bem pequena. Era uma função assim. E é bom e é importante que a gente lembre que o início dessas empresas, né, e o porquê que elas existiam, não existia só a Unimed Participações naquele local. Existia também a UAS, que é a Unimed Administração e Serviços, né? E que no início essas duas empresas tinham um presidente que tocava essas duas empresas. A UAS, ela tinha uma função bem definida, bem específica, que era para fazer um compartilhamento de trabalho entre o sistema lá em São Paulo, que era com a Central Nacional, com o Unimed Brasil e com a própria Seguros. Ela tinha um corpo que fornecia a essas três empresas a contabilidade, o departamento financeiro, departamento jurídico, RH, era responsável pelos motoristas, pelo sistema todo de limpeza, de copa. Quer dizer, era uma empresa que fornecia para as outras empresas, a título basicamente econômico, né, todos esses serviços, para evitar que Central Nacional, Brasil, Seguros tivesse um contador, um financeiro, né? Mas o que aconteceu com o tempo? Essas empresas, obviamente, cresceram e cresceram muito. E passaram a ter necessidade real de ter esse corpo de profissionais na sua própria estrutura.
E se decidiu, já em 2005, quando nós assumimos, já assumimos com a ideia e com a responsabilidade de que eu seria da participações e o Malman, que era um diretor também da Unimed no Brasil, assumiu a presidência da UAS com uma função específica, que era fechar a UAS, né? Porque não havia mais necessidade de ter esse compartilhamento. A necessidade individual de cada empresa não permitia mais que se compartilhasse jurídico, contabilidade, enfim, todo esse processo que a UAS fazia. E com a criação também da fundação das Unimedes, essa fundação passou a fazer alguma coisa desse tipo de serviço que a UAS fazia, então ela se tornou desnecessária. E o Malmo fez um trabalho até 2007, quando encerrou-se a UAS, né? Unimed Administração de Serviços. Naquela época, a UAS tinha cerca de mais ou menos 200 colaboradores. E foi feita uma coisa muito interessante. Não se transferiram esses colaboradores. Eles foram demitidos, indenizados pelos seus tempos de serviço, de acordo com a atividade de cada um, e recontratados pelas empresas, pela Brasil, pela CNU, pela Seguros, pela Participações. Então, eles foram demitidos, foram indenizados. Para vocês terem uma ideia, são cerca de 200 colaboradores, não houve um processo trabalhista sequer. Porque eles eram efetivamente um corpo de profissionais bem gabaritados, né? E foram, então, para essas empresas exercer suas atividades lá. E, a partir daí, a Participações tinha uma função específica, que era cuidar da Seguros, né? Nós tínhamos o conselho, que era um conselho eleito e responsável pela Seguros, e durante esses últimos anos da nossa atividade lá na Participações, houve um crescimento enorme da Seguros, né? Ela passou a ser extremamente valorizada. Basta lembrar que a Seguros começou, se não me engano, com Montepio, e isso aí foi crescendo, e se tornou no que ela é hoje. Durante essa nossa gestão, os 2 prédios hoje da Seguros foram autorizados, comprados pela Seguros, com autorização da Participações, que era majoritária, né? Foi um trabalho longo a ser feito de convencimento. Você imagina comprar um prédio, depois comprar o segundo prédio, né? Estão lá, funcionando, reformados, e foi um alto negócio para o sistema, né? Isso foi durante de 2005 até 2010 que tudo isso aconteceu. 2010, o sistema começou a ter outras necessidades, né? E quando nós, ainda no finalzinho da gestão, se criou alguma coisa dentro da Participações, que era de estimular algum esquema de administração, criou-se a bússola econômica, e depois isso aí foi muito bem conduzido, muito bem desenvolvido pelo MAI. E quando nós deixamos a presidência e o MAI assumiu, aí ela passou mais algum tempo, e as necessidades do sistema fizeram com que ela crescesse, tanto que hoje a Participação tem, além da presidência, vários diretores, que isso não existia na época, né? Não havia essa necessidade, né? Existia ainda,
existe, é claro, também, vinculada a participações, a corretora Unimed. No que nós assumimos a participações, houve uma discussão muito grande da manutenção dessa corretora. A corretora tinha várias filiais espalhadas pelo Brasil e se discutiu muito, porque havia uma dificuldade real de crescimento dessa corretora. E o motivo básico disso da época é que a grande maioria das Unimedes ou tinham o seu corpo de vendedores específicos, não precisavam de uma corretora, ou já estavam vinculados a uma corretora que desenvolvia um trabalho suficiente e muito bom para aquelas Unimedes específicas. A Unimed Curitiba, por exemplo, naquela época, ela tinha 4, e tem até hoje, 4 plataformas gigantescas que vendem muito bem, e não precisaria ter uma corretora do sistema para vender para ela. Então se discutiu muito isso, se a manutenção dessa corretora ou não. E numa das reuniões do conselho, isso foi posto em votação e se decidiu, com o voto do presidente do conselho, se decidiu, então, pelo engavetamento, vamos dizer assim, ou deixar essa corretora como uma corretora virtual. E se fechou dessa corretora. Ela tinha seus funcionários, tinha seus corretores e tal, e então foi um outro trabalho que a gente desenvolveu para encerrar a atividade dessa corretora, porém, ela ficou latente. Por quê? Porque a seguros precisava ter uma corretora. Ela tinha que estar vinculada a por questões legais, a um corretor, uma corretora, né? Então nós mantivemos um corretor, que dava o direito, então, e tinha a SUSEP, e essa corretora ficou latente. De que forma? Ela, a Seguros, a utilizava nas vendas dos seus produtos e remunerava essa corretora, se não me engano, em torno de era 1%, que era o valor que irrisório, né? Se você pegar hoje uma corretagem de seguro, é muito maior do que 1%. Mas esse 1% era título apenas de manutenção do, do corretor, que era vinculado a essa corretora, e mais nada. Ela deixou de existir, não tinha mais funcionário. Tinha eu como presidente só, e mais nada. E agora, depois, com o crescimento do sistema, tenho a impressão que hoje ela está em atividade novamente. Não tenho certeza. Mas outros ramos foram aparecendo dentro da participação em função da necessidade e do crescimento do sistema. Sim, a gente participava de todas as atividades do sistema, né? Todas as convenções, as grandes convenções estaduais, convenções nacional, as reuniões que sempre ocorreram da Central Nacional, do Unimed Brasil, da Seguros, a participação sempre estava presente. E a gente fazia também visitas às singulares, mostrando a atividade, o balanço da participações, que, na realidade, esse balanço das participações era um reflexo do que era Seguros, né? Porque ela era a maior acionista e não tinha outra atividade a não ser esta, né? Então, era uma forma também de mostrar para as singulares a presença da Seguros. Não foi fácil para quem nos antecedeu, o pessoal lá atrás, que começou com a Seguros, foi as histórias que se tem daquela época, era do diretor de pastinha ir lá bater nas Unimedes, implorar para que se fizesse seguros com a própria seguradora, ninguém acreditava nisso, era uma coisa assim, meio tabu,
né, da Unimed, uma cooperativa médica, ter uma seguradora, vender seguro-saúde, era uma coisa que não entrava muito bem nos médicos, né? E nas próprias diretorias das Unimedes. Então, foi um trabalho árduo que esse pessoal teve e que tem que se valorizar muito, né? Porque se ela seguro está o que ela é hoje, o reflexo do que foi feito lá atrás, né? Esse pessoal que batalhou severamente para que isso acontecesse, né? Vocês imaginem, de um Montepio, se eu não me engano, que foi comprado, uma coisa pequenininha, se transformou nessa empresa gigantesca que é hoje a Seguros. Não só gigante no tamanho, também na responsabilidade e respeitada em todo o sistema Unimed, né? Então foi uma mudança muito grande, né, que se desenvolveu no conceito de seguro-saúde, né? Então, houve essa mudança nesse conceito, essa aceitação. E os seguros que antes vendia só seguro-saúde, hoje vende ramos elementares, previdência, e é respeitadíssimo, né? Todo o sistema aporta lá. E isso houve uma coisa interessante, foi que esse crescimento grande ocorreu já lá no iníciozinho, quando a gente assumiu, já estava isso numa curva de crescimento grande, e a gente tem que valorizar o pessoal que trabalhou com a gente não ativamente na administração, mas nos conselhos. No conselho da Seguros, no conselho da Participações, que entenderam, porque nada que se fazia na Seguros sem que o conselho da Participações autorizasse ou validasse, né? Então, a gente tinha um grupo de colegas do Brasil inteiro, né, que participavam desse conselho, que foram extremamente proativos e tiveram uma visão grande de apoio, né? É como eu falei recentemente, agora há pouco. Você imagina, naquela época, comprar um prédio. Era um negócio. Se você falasse isso dentro de uma Unimed, ia ser o fim do mundo, né? E se comprou um prédio. E logo em seguida se comprou outro. Quer dizer, isso por quê? Porque teve o apoio desse pessoal, desses conselhos que participavam ativamente nas reuniões, né, de autorizar. Porque se não autorizasse, nada ia acontecer. Então, esse pessoal, que o nome deles praticamente não aparece, é o pessoal que teve efetivamente uma importância muito grande no crescimento disso tudo, né? Isso foi importante, foi bem interessante essa tua pergunta. Quando nós assumimos a Curitiba, existia uma série de dúvidas, né? Primeiro, pela própria inexperiência nossa e de toda a diretoria, o que é uma coisa normal dentro do sistema Unimed. Entra uma diretoria inexperiente e tem que aprender aos trancos e barrancos. Quando nós assumimos, a gente ficou tendo conhecimento da real situação que estava a Unimed, né? A Unimed Curitiba tinha uma dívida, entre aspas, não reconhecida, uma dívida tributária de 350 milhões. Era um negócio absurdo. Era a empresa mais. Saiu até dessas revistas de economia como a empresa mais endividada. Não se reconhecia tributo municipal. Aí foi feito um trabalho longo, trabalho inclusive com mudança, criando-se uma lei específica, em que nós conseguimos equalizar essa dívida de uma forma que foi pagável, né? E isso resolveu-se esse problema. Mas também existia uma história que a gente não entendia muito bem, de uma dívida em dólar, um negócio que era meio. Não dava para entender direito. Na realidade, o que era? A Seguros precisava se capitalizar, e naquela época se fez uma dívida em dólar.
E a Unimed Curitiba era uma das avalistas, né? Ficamos sabendo disso quando a gente assumiu. Não só era uma das avalistas, como estava em déficit, não tinha pago. Então, e nós, na época, honramos essa dívida contraída na gestão anterior e, e foi contraída por necessidade, não foi nada irresponsabilidade de quem nos antecedeu, de forma alguma. Tinha a visão real de que a Seguros tinha que existir, tinha que crescer e assumiu isso. Mas, por questões comerciais, o Unimed Curitiba, na época, não conseguiu honrar esse pagamento. E, por sorte, a gente conseguiu honrar isso e comprar serviços. Comprar serviços, a própria gestão anterior à nossa já tinha comprado esse serviço, já estava lá e nós mantivemos. Quer dizer, mérito também do pessoal que nos antecedeu. Né? E o que nós fizemos foi isso, foi apenas honrar aquele compromisso assumido e acreditar nas Seguros. Né? E dar todo o apoio. Na época, a gente ficou, acho que dois anos e pouco, até que eu assumisse as participações e dar seguimento normal ao sistema. Né? Mas, de novo, eu volto a afirmar, isso aí não é mérito de uma pessoa. Isso aí foi mérito de diretorias que me antecederam, de membros dessa diretoria. A diretoria que me antecedeu tinha um colega nosso que participava da Seguros e que era proativo e que batalhava pelas Seguros. E mesmo depois que ele saiu, ele continuava nos visitando, nos aconselhando, nos trazendo informações. Então, um trabalho conjunto, um trabalho de cooperativismo mesmo. Eu saio das participações e assumo a vice-presidência da Federação do Paraná. E fico até 2014, quando eu saio das direções, né? E permaneço ligado ao sistema, pelas amizades, pelo conhecimento. Depois disso, no que eu saí do sistema em 2014, eu recebi um convite para fazer um trabalho de uma consultoria numa empresa ligada a vendas de saúde. É um trabalho pequeno, rápido, e acabei ficando 5 anos lá. Saí dessa empresa porque já não compartilhava mais com as ideias deles. Saí e tive a felicidade de, com outros diretores do sistema, que foram meus colegas aí em São Paulo, o Mohamed da Central Nacional, o Mauri da Seguros, o DIB da FESP. Acabamos montando uma empresa e estamos trabalhando com essa empresa no sistema do Unimed, com vendas e uma atividade bem interessante, bem legal. Trabalhando exclusivamente com Unimed, nosso DNA é Unimed, não tem como ser diferente. Né? É isso, está torcendo para que o sistema continue cada vez mais forte, crescendo, tem desafios grandes pela frente, né, com essas mudanças que ocorreram, estão ocorrendo com o crescimento da medicina suplementar, né, fazendo uma coisa que antes não existia, que era elas ficavam nas capitais, né, e agora está entrando no interior, mas a Unimed tem a impressão que continua forte, firme, crescimento constante. Dúvida, é aquilo que a gente vivenciou, né? Quem pegou lá atrás esse sistema, o sistema que foi crescendo, foi se adaptando. Então, vocês vejam, existia participações, UAS corretora. Né? A UAS cresceu, 200 funcionários, prestando um serviço espetacular para o sistema.
o sistema cresceu, algumas deixou de ser necessária. Então foi aos poucos foi sendo extinta. A corretora também cresceu, de repente não era mais necessária, também foi extinta. A participações tinha uma função criada com uma função específica, ser detentora de uma empresa que era seguros. Isso foi lá no início. O que aconteceu? Cresceu, 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 a Seguros cresceu, a Participações também, e começou agora a ter outros rumos, né? Outras atividades, outros negócios que vão aparecendo no decorrer do tempo e do crescimento dessas empresas. Então, eu acho que a Participações é fundamental no sistema. Né? Ela, além de ser a holding da Seguros, né? Ela tem hoje, e vai ter sempre, uma função maior, né, de negócios, de captação, de expansão, que as empresas em si não conseguem fazer. Né? Central Nacional, o Brasil, tem outra função, tem outra atividade. Então, isso cabe agora a participações, que teve um crescimento, depois teve um crescimento maior no MAI e agora vai continuar crescendo nessa gestão atual, sem problema nenhum, sem dúvida nenhuma. Isso é evolução normal. Coisas que se fazia lá atrás, não se faz mais, se faz hoje outro tipo de atividade. Tá? Então, aí que está a riqueza do sistema. Né? Quer dizer, essas mudanças que vão acompanhando e vão preenchendo as necessidades. Né? Hoje, quem é que imaginaria existir uma UAS? Não tem o menor sentido. Lá atrás, fez todo sentido. Era necessário. Né? Foi um momento de economia, um momento de fazer com que o sistema se condensasse e otimizasse todas essas atividades. É normal isso.